Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? No vídeo pré-luta que eu fiz sobre do Bronx versus Ferguson, eu comentei exatamente sobre tudo que estava em jogo nesse confronto. E o cara que tirou proveito de forma categórica dessa oportunidade gigante foi o brasileiro. Na luta mais importante de sua carreira, do Bronx tinha muitas respostas a dar. Depois de fazer uma justa campanha para conseguir garantir uma luta contra um top 5 da categoria dos leves, o brasileiro provou o quanto merecia a chance de brilhar no topo da divisão. Com uma atuação absolutamente dominante, do Bronx fez a luta contra Ferguson parecer fácil. Confiante e solto na trocação, Charles variou bem, conectou bons socos e chutes altos, e quando a luta foi para o chão, onde passou a maior parte do tempo, o brasileiro simplesmente brincou, fez tudo o que quis, só não finalizou porque a resistência do Ferguson é de outro mundo. Charles quase partiu o braço do americano em dois no armlock justo no primeiro round e o cara não bateu. O que mais me chamou a atenção foi a maturidade do Charles, de não se afobar nas posições, de não se emocionar. Ele não se intimidou diante de um gigante da categoria dos leves e não se emocionou nem quando se aproximou da finalização. Foram 3 rounds de passeio, frieza e consistência. É claro, sempre há o que melhorar. O Charles engoliu muito soco na trocação, inclusive os jabs dados pelo Tony Ferguson. Se esses golpes tivessem sido dados por caras como Conor McGregor, Dustin Poirier ou até o Justin Gaethje, o Charles no mínimo teria balançado se ele engolisse esses golpes. Mas considerando que o Charles é um lutador em constante evolução, é incrível. Cada vez que esse cara pisa no octógono ele tá melhor, a gente tem que considerar que, é claro, ele vai cometer esse tipo de erro cada vez menos. E no chão o Charles deu aula. O Tony Ferguson tá longe de ser bobo, o cara é faixa preta de jiu-jitsu de Ed Bravo, mas o Charles do Bronx, sempre que estava no chão, estava 2 passos à frente do americano quando o assunto era jiu-jitsu. E depois de fazer bem o trabalho durante os 15 minutos de luta, Charles também foi impecável na entrevista pós-luta. Abre aspas, eu avisei que ia chocar o mundo e duvidaram de mim, isso me motiva demais, provei que mereço ser o próximo desafiante, me diz quem fez o que eu fiz com o Tony Ferguson, ninguém é bobo, ninguém é burro, todo mundo sabe como é. O Khabib se aposentou, jurou diante do túmulo do pai dele. Eu, Charles, se juro no túmulo do meu pai, não tem dinheiro que me faça mudar de ideia. Então eu acho que o Khabib é homem e se aposentou mesmo. Em janeiro eu vou sentar na primeira fila e esperar por Conor McGregor ou Dustin Poirier. Quem ganhar o pai tá esperando. 2021 promete. Aquele cinturão tá chegando, fecha aspas. São 8 vitórias consecutivas, sendo 7 por finalização ou nocaute. E ele só não finalizou o Tony Ferguson porque é o Tony Ferguson e mesmo assim foi por muito pouco. A vitória veio na decisão, mas o Charles fez o que quis na luta. Ele foi dominante o tempo todo. E olha, eu até vi gente na internet falando, mas o Tony Ferguson foi irreconhecível contra o Justin Gaethje na trocação e agora ele foi irreconhecível contra o Charles na luta de chão. Ele não é mais o mesmo. De fato, talvez ele não seja mais o mesmo de anos atrás. Talvez o Tony Ferguson não seja mais aquele cara, aquele bicho-papão que a gente conheceu na categoria dos leves há algum tempo atrás. Mas valorizar isso é diminuir a atuação do Charles, é tirar o mérito que o brasileiro tem. E a gente tem que parar com esse complexo de vira-lata. Tem que valorizar muito a apresentação do brasileiro. Foi uma performance espetacular contra um gigante da categoria e o Charles mostrou mais uma vez o quanto ele merece valorização. Independente do Tony Ferguson que apareceu, o Charles brilhou e arrebentou na maior luta da sua carreira. Lembrando que na entrevista pré-luta que eu fiz com o Charles, ele anunciou que vai estudar inglês em 2021. O Charles lutando do jeito que está lutando e dando as entrevistas que ele dá em português também em inglês, ele vai se tornar um produto valiosíssimo para o UFC. Depois de muitos altos e baixos na sua trajetória, hoje o do Bronx tem todos os ingredientes para se tornar um astro de projeção mundial. O que ele evoluiu como lutador nos últimos anos não é brincadeira. Resumindo, Charles do Bronx deu aula e tá on demais. Ele usou da melhor maneira possível a chance que ele tanto pediu e tanto mereceu. Já merece também a chance pelo cinturão contra o vencedor de Conor McGregor versus Dustin Poirier, que acontece no próximo dia 23 de janeiro. É claro, em se tratando da categoria dos leves, que vive aí o suspense a respeito da volta ou não do Khabib Nurmagomedov, que continua como campeão da divisão. Tem também o Michael Chandler, que ainda nem estreou na categoria, então não dá pra cravar que o Charles é o próximo da fila. Mas aí também já são outros 500, são coisas que ele não pode controlar. O que ele podia fazer, ele fez, que era um trabalho bem feito, e muito bem feito. Ele escrachou para o mundo inteiro, ele provou por A mais B que é top da categoria mais complicada do UFC e merece muito respeito e valorização. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa performance do Bronx contra o Tony Ferguson. Será que ele consegue conquistar o cinturão da categoria dos leves e trazer para o Brasil? Comenta aí.